Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto muito sério, uma acusação gravíssima que vem do coração do Brasil. Ecogenocídio no Cerrado. O material que a gente analisa aqui vem do dossiê Terra e Território no Cerrado e mostra uma luta intensa, sabe? Uma luta pela terra, pela água e, no fim, pela própria vida. E para a gente começar a entender o que está em jogo, essa frase aqui da Socorro Teixeira, do Movimento das Quebradeiras de Coco-Babaçu, diz tudo. Nós somos biodiversidade. Fica claro, né? A destruição da natureza do Cerrado não é algo distante. É sobre acabar com povos, com culturas, com modos de existir. E a palavra que dá nome a essa tragédia toda é ecogenocídio. E olha, não é um termo usado de qualquer jeito, não. Foi uma acusação formalizada no Tribunal Permanente dos Povos. A lógica apresentada é muito direta. A destruição do meio ambiente, que é o ecocídio, acaba por destruir a base de vida dos povos. E isso leva ao genocídio. Uma coisa está amarrada na outra. Então, para a gente entender a dimensão dessa acusação, vamos primeiro conhecer o palco desse conflito, o Cerrado e a incrível diversidade de gente que chama aquele lugar de lá. Muita gente olha para o Cerrado e pensa que é só uma área seca, uma savana. Mas a verdade é que ele é a grande caixa d'água do Brasil, é o berço das águas. É de lá que nascem rios que alimentam a bacia amazônica, a do Prata, a do São Francisco, ou seja, a segurança hídrica de quase um continente inteiro depende da saúde do Cerrado. E aqui a gente chega no coração do problema. São duas visões de mundo completamente opostas. De um lado, tem a terra vista como uma simples mercadoria, algo que se compra, se vende, se explora para gerar lucro. Do outro lado, a visão do território como a base da vida, um espaço sagrado, de cultura, de identidade, de ancestralidade. É o choque inevitável entre esses dois olhares. E quem são as pessoas que defendem esse território como vida? A diversidade é uma coisa impressionante. São dezenas de povos indígenas, como os Xerente, os Xacreabá, os Craó, comunidades quilombolas gigantescas como a Calunga, e tantos outros povos e comunidades tradicionais. Geraizeiras, quebradeiras de coco, comunidades de fecho de pasto, vazântiras, pescadoras, cada grupo com conhecimento, uma relação única com aquele chão. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Essa situação de conflito não surgiu do nada. Ela tem raízes muito profundas na história do Brasil, uma história de apropriação de terras e de exclusão de pessoas. Se a gente olhar para essa linha do tempo, fica claro que a concentração de terra no Brasil é um projeto antigo. Começou lá atrás, com as cismarias, na época da colônia. Depois, em 1850, veio a Lei de Terras, que basicamente transformou a terra em mercadoria e impediu o acesso a ela por negros recém-libertos. Mais para frente, a ditadura militar incentivou e financiou a ida do agronegócio para o Cerrado. E até a Constituição de 88, que foi um avanço e garantiu direitos, até hoje enfrenta uma barreira enorme para ser cumprida na prática. Ok, saindo um pouco da história e voltando para o agora, os números são de assustador. A acusação de ecogenocídio ela não é vazia. Ela se baseia em dados que mostram o tamanho da destruição. Pensem nesse número, quase 50%. Metade. Quase metade de todo o Cerrado original já foi para o chão, não existe mais. A gente está falando de uma área de mais de 100 milhões de hectares que virou principalmente pasto e grandes plantações. É a savana mais rica em biodiversidade do mundo, sendo apagada do mapa. E hoje em dia, o epicentro dessa destruição tem até nome, Matopiba. É uma sigla para uma região que pega parte do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E o que mais choca aqui é a velocidade. Pensa só, o que foi desmatado nessa área nos últimos 20 anos foi mais do que tudo que foi desmatado nos 500 anos anteriores. O dossiê aponta que isso é movido pela expansão da soja e do gado, com o apoio de grandes empresas e, claro, de uma forte representação política. Isso aqui escancara uma verdade, a falha, a omissão do Estado. Olhem só esses dados das comunidades quilombolas no Cerrado. São 340 comunidades certificadas, ou seja, reconhecidas oficialmente. Agora, sabe quantas têm o título definitivo da terra? 7. Apenas 7. Isso não dá nem 3%. O direito existe na lei, mas na vida real ele é negado. E a grilagem de terras, que já é um problema antigo, ficou mais sofisticada. Hoje, o que se enfrenta é a tal da grilagem verde. É um mecanismo perverso que usa a própria lei ambiental contra as comunidades. É basicamente quando um fazendeiro se apropria ilegalmente de uma área preservada dentro de um território tradicional para compensar o desmatamento que ele mesmo fez em outro lugar.
Vamos entender o passo a passo dessa lógica. Primeiro, um fazendeiro desmata a sua propriedade, geralmente numa área plana, uma chapada. A lei obriga ele a ter uma área de reserva legal. Só que, em vez de preservar na terra dele, ele, de forma fraudulenta, registra uma área de mata que está conservada lá no vale. Uma área que, na verdade, é de uma comunidade tradicional. O resultado, a comunidade perde o controle da sua terra e aquela área preservada acaba servindo para legalizar a destruição que aconteceu em outro lugar. É inacreditável. Diante de um cenário tão brutal, a história poderia ser só de tristeza, só de destruição. Mas não é. A outra metade dessa história é sobre uma força impressionante, sobre uma luta que não para, a resistência. E essa palavra, resistência, com esse R a mais, é fundamental. Porque a ideia não é só de resistir a um ataque, é sobre resistir. É sobre afirmar a própria vida, a própria cultura, por meio da luta. Para os povos do Cerrado, o território não é uma posse, não é uma escolha, é a condição para poder existir. Lutar pela terra é literalmente lutar para continuar vivo. E quem está na linha de frente dessa luta? Muitas e muitas vezes são as mulheres. Essa citação da Carta do Encontro das Mulheres do Cerrado diz tudo. Elas se colocam como as guardiões, não só do Cerrado em pé, mas de todo um conhecimento ancestral que protege a vida. Elas são a memória viva daquele lugar. No fim das contas, essa análise toda nos coloca diante de uma escolha fundamental que resume o conflito. De um lado, um modelo de monocultura, que só pensa no lucro e quer deixar tudo igual. Do outro, a defesa da diversidade, da vida em todas as suas formas. A pergunta que fica para a gente pensar é: que futuro a gente quer para o berço das águas do Brasil? A luta no Cerrado continua, todo santo dia. Para quem quiser saber mais, se aprofundar, encontrar formas de apoiar, a dica da campanha em defesa do Cerrado é procurar por Cerrado em Extinção nas redes sociais. Agradeço a companhia de todos nesta análise.